Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre as duas coisas. E na edição de hoje você verá cursos da ABC2, novidades que nós temos na área de ensino da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E também veremos novos órgãos, sim, temos descobertas de novos órgãos, algo inusitado no campo da medicina, e também dinossauros e infecções neles, como isso ajuda a descobrirmos coisas novas sobre infecções em seres humanos. Água na Lua não é exatamente novidade, mas tem talvez mais água do que a gente pensava. E na nossa entrevista em profundidade nós trazemos Leonardo de Assis para falar sobre relógio biológico, câncer, saúde humana. Não perca, porque essa entrevista está imperdível. Pessoal, estamos na última semana de inscrições para o meu curso E Deus Falou na Língua dos Homens, promovido aí pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC2. Esse curso é totalmente aí baseado no meu livro, de mesmo nome, e também tem o intuito aí de levar você a um conhecimento bem aprofundado de todos os aspectos introdutórios importantes da Bíblia, no seu sentido literário, na Bíblia no seu sentido canônico, uma análise do contexto, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e algumas aplicações práticas e pastorais. Pessoal, são quase 30 horas de aula, fora as lives que nós vamos fazer tirando dúvidas dos alunos a cada fim de módulo, contato estreito nas nossas plataformas com dúvidas, questões, e um cuidado muito especial para levar a você aquilo que nós temos de mais atualizado em pesquisa bíblica e também focado aí na nossa necessidade de entendermos a Bíblia como palavra de Deus, levarmos a você a compreensão de que a Bíblia é a revelação máxima de Deus, daquilo que nós precisamos saber para conhecermos a Deus e também conhecer os seus propósitos redentivos expressos ao seu povo por meio da aliança. Esse é um convite muito especial. Faça já a inscrição. As inscrições terminam no dia 1º de novembro, quando nós oficialmente começamos as aulas. Ao se inscrever no link que está aqui abaixo, você já terá acesso ao módulo preparatório. Qual que é o valor do curso? R$ 197. Um valor muito bom para um conteúdo tão extenso, fora os materiais, os slides, e também quem se inscrever vai ganhar um cupom de desconto de 40% para adquirir lá no site da Thomas Nelson Brasil o meu livro E Deus Falou na Língua dos Homens, e aí você vai ter o kit, as aulas e também o livro para você basear aí a sua leitura. Os nossos associados da ABC2 têm 20% de desconto na hora de se inscrever nesse curso. Pessoal, uma oportunidade muito importante, faça parte, divulgue esse curso, e se você quiser conhecer mais da Bíblia Sagrada, junte-se a nós nessa jornada que está apenas começando. Nós temos aqui embaixo no link do vídeo também algumas lives, alguns conteúdos que você pode acessar para, enfim, aquecendo os motores. Que Deus te abençoe e nos vemos no curso E Deus Falou na Língua dos Homens, uma introdução à Bíblia. Até lá e tchau! O nosso comprometimento com o ensino na ABC2 não se restringe a esses cursos, mas nós temos também a Academia ABC2. E dentro da Academia ABC2 nós temos outro curso, Fundamentos da Vida Intelectual, que se você fez a inscrição, você está aproveitando, ele está atingindo aí sua fase de maturidade com as turmas que se matricularam. E se você não fez parte, fique ligado aqui no Destaque ABC2, nas nossas redes sociais, em cristãosnaciencia.org.br, porque mais coisa está chegando dentro da Academia ABC2 para que você possa desfrutar daquilo que nós temos de filósofos, teólogos e cientistas e aquilo que eles produzem no diálogo entre fé e ciência
para que eu e você possamos crescer ainda mais nessa área, tá bom? Então fique ligado nas nossas redes sociais que vai vir novidade muito boa dentro da ABC2. O ano é de 2020 e definitivamente o corpo humano ainda não foi inteiramente explorado, nem mesmo no que diz respeito, aparentemente, aos seus órgãos. Pesquisadores da Holanda, buscando respostas para outras perguntas, acabaram por identificar o que seriam duas novas glândulas salivares por meio de um exame de imagens que identificou ali no meio da cabeça, na cavidade nasal, estruturas que parecem ser duas novas glândulas salivares. A descoberta é importante, inclusive, porque a gente não quer, por exemplo, numa radioterapia, afetar glândulas como essas. Então é importante. E, por outro lado, também é algo de relevante porque a gente tem que se questionar como que estruturas como essas passaram despercebidas por tanto tempo. Aparentemente a região é de difícil acesso e de difícil identificação das coisas e, portanto, passou despercebido aos olhos dos anatomistas. Até mesmo órgãos a gente acaba descobrindo por meio da pesquisa. Fica o registro da curiosidade que pode sim ter algumas implicações importantes. Infecção em dinossauro brasileiro pode ajudar na pesquisa de infecções em seres humanos. A pesquisa vem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e diz respeito à ortomielite. A infecção foi encontrada no fóssil por causa de uma ferida que gerou aí mais de 70 micro-organismos causando a doença no dinossauro e assim possibilitando uma pesquisa em nível microbiológico sobre como a doença funciona. Isso pode acarretar em desenvolvimentos, em descobertas que permitam a melhor compreensão de como isso se desenvolve no ser humano. Também a gente tem evoluções na pesquisa paleontológica nesse sentido, já que não é exatamente comum encontrar algo que foi apelidado por esses pesquisadores de dinossauro zumbi, por causa dessa doença, dessa infecção na pele que depois se desenvolveu de maneira mais interna dentro desse dinossauro. É um avanço interessante dentro da pesquisa brasileira. Água na Lua. Pesquisas na última semana dão conta de que existe água na Lua em 2 lugares diferentes a partir dessas pesquisas, entre as rochas na superfície lunar e em esconderijos sombrios lá nos polos da Lua. A descoberta não é exatamente nova. Na década passada, lá em 2008, 2009, a gente já tinha noções de assinatura do que seria a água, de fato, em território lunar. Mas a descoberta é importante para impulsionar novas explorações e facilitar novas explorações, já que a possível separação de hidrogênio e oxigênio a partir da água em solo lunar permitiria a produção de combustível ali, permitindo mais explorações, e também de oxigênio. Daí a descoberta importante que vem no bojo da tentativa da NASA de reavivar projetos como Artemis de exploração da Lua, anúncios da NASA de investimentos milionários na casa de quase 50 milhões de dólares para novas explorações. Então, para conversar com a gente sobre pesquisa na área da biologia, aplicações em relação a isso, a gente está conversando com Leonardo de Assis. Gentilmente aceitou o nosso convite. Obrigado por estar conosco, Léo. Obrigado. Eu agradeço. Léo, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre as aplicações das pesquisas que você tem feito. Eu conversei um pouco antes com você, fiquei sabendo que algumas coisas que você fez contribuem hoje ou podem contribuir no tratamento de câncer de pele. Explica um pouquinho para nós como a tua pesquisa chegou nesse ponto de contribuir na área da saúde, como que você descobriu as coisas que você descobriu? Sim, então, o meu trabalho, início de doutorado, na verdade, ele teve como uma hipótese, uma premissa, digamos, de basicamente tentar
provar como que a pele enxerga, ou se ela, de fato, enxergaria. E para isso, a gente já tinha alguns relatos na literatura que existia algumas proteínas que são sensores de luz, a gente as chama de opsinas, e que, por exemplo, a gente está enxergando agora graças às opsinas. E as opsinas, elas estavam sempre foram descobertas nos olhos, e só que alguns relatos, lá no ano de 2000, demonstraram que ela também estava ali na pele. Mas a pele não enxerga, mas ela detecta a luz. Certo. E havia um buraco, assim, na literatura, de pouquíssimos trabalhos que estudavam isso. Então, a premissa e a proposta do meu doutorado foi nessa área de compreender essas opções. E a gente foi trabalhando, descobrimos, e a gente descobriu que esse sistema, ele funciona, ele existe, e ele também participa de alguns processos importantes da pele, como, por exemplo, a produção de pigmento da melanina. Então, até mesmo um bronzeamento, digamos. Então, respondendo a sua pergunta, a gente descobriu que sim, existe um receptor chamado melanopsina, e que esse receptor chamado melanopsina, ele consegue detectar os fótons da radiação ultravioleta A, e que essa radiação, nesse modelo in vitro, levava à pigmentação. Infelizmente, a gente não extrapolou para o modelo in vivo de camundongo, até porque não é um modelo tão bom, a gente poderia ir para o modelo in vivo, ou até mesmo na clínica, mas a gente acabou não indo por questões de logística, por questões também de acessibilidade a um paciente que às vezes é complicado, mas a gente mostrou, através de vários ensaios, que sim, que esse sistema ele participa, por exemplo, da pigmentação. Então, isso poderia ser aplicado no futuro para, por exemplo, um tratamento de um cosmecêutico ou algum creme ou algum produto que poderia, digamos, potencializar esse efeito da radiação ultravioleta A interagindo com a pele. E a gente também demonstrou que a pele ela tem um relógio biológico. E muitas das vezes a gente acaba falando de uma forma genérica, o meu relógio biológico está desincronizado. Às vezes a gente usa esses termos, até antes de eu conhecer essa área, eu usava esse termo. Então a gente fala, a gente tem um relógio biológico, mas o que é esse relógio Geralmente biológico? a gente associa isso ao sono, à alimentação. Exato. E a gente tem esse relógio biológico. E esse relógio ele é composto de diversos relógios biológicos. Então, você tem um reloginho da sua pele, do seu fígado, dos seus olhos, do sei lá, do seu tecido adiposo. Então, são todos os reloginhos que compõem um relógio, digamos, um relógio sistêmico, um relógio biológico nosso. Só que a gente foi investigar esse relógio da pele, e a gente também demonstrou que a luz, ela afeta esse relógio da pele, mais em particular os melanócitos, e que esses melanócitos, isso afeta, por exemplo, processos de diferenciação, pigmentação, ciclo celular, que são os dados que a gente está trabalhando nesse momento. O mais interessante é que a gente viu que o relógio de células tumorais, eles eram mais responsivos a estímulos fóticos. Então, como luz visível, a luz branca, radiação violeta, ultravioleta A, e a gente achou isso muito interessante nesse trabalho, que, por algum motivo, esse relógio estava mais sensível, mais responsivo, ele era mais facilmente ativado. Só que a gente já sabia previamente, e a gente também corroborou com isso, que, infelizmente, no câncer, a expressão ou a presença desse relógio é extremamente reduzida. E isso, na verdade, é a parte do processo maligno para reduzir a capacidade do controle dos processos biológicos e desenfrear um crescimento desordenado, que é o objetivo final do câncer. E a gente descobriu isso, a gente conseguiu mostrar em estudos in vitro, mostramos em estudos in vivo, ou seja, nos animaizinhos, nos camundongos, mas também a gente extrapolou utilizando bancos de dados já existentes de pacientes que tiveram melanoma metastático cutâneo, metastático e não metastático, e a gente demonstrou que sim, nesses pacientes, era um grupo de 430 pacientes, se não me engano,
E a gente demonstrou que nesse banco de dados que é público, em colaboração com uma bioinformática, o nome dela é Gabriela Kinker, que é uma amiga minha, que a gente acabou juntando esforços para analisar isso, e a gente descobriu que os genes do relógio estão, sim, menos presentes no câncer, no caso do melanoma metastático. O mais interessante é que tinha um gene particular que nos chamou a atenção, que era um gene chamado BMAL, e esse gene, ele é um fator de prognóstico. Quer dizer que quanto mais daquele gene o tumor tem, melhor é o prognóstico do paciente. E a gente viu que isso, na verdade, estava relacionado com o fato que quanto mais desse gene, mais defeito essa célula apresentava nas suas proteínas, e, consequentemente, era reconhecido muito mais fortemente pelo sistema imunológico. E aí, no último parte desse trabalho, a gente descobriu também que esse mesmo marcador, esse mesmo gene, ele poderia ser utilizado para uma possível predição do uso de imunoterápicos. E esses imunoterápicos hoje é a grande, digamos, sacada do câncer, assim, do combate ao câncer, que é uma terapia que tem funcionado muito bem. Pacientes têm vivido muito mais anos do que uma quimioterapia tradicional. O grande problema é que, geralmente, isso funciona em cerca de 20% a 30% dos pacientes. O restante não funciona, e não se sabe muito bem por quê. Tá. E a questão disso é que esse custo desse tratamento, aqui no Brasil, por exemplo, pode custar de milhões de reais. Certo. Então, a ideia que hoje estão se correndo atrás é de possíveis biomarcadores. E a gente contribuiu com a literatura sugerindo há vários, mas a gente sugeriu um que poderia ajudar. E a gente mostrou, analisando também bancos de dados já existentes, a gente mostrou que sim, esse gene ele poderia atuar como um marcador. Um biomarcador, tá. Léo, eu vou tentar reproduzir o que você falou para ver se eu entendi e para ver se a gente consegue fazer com que uma pessoa que não é da área de biológicas ou da saúde consiga entender aqui um resumo da ópera. Então, assim, a pele é fotossensível, isso eu acho que todo mundo entendeu que é o cerne da tua pesquisa. Hoje a gente sabe disso, a pele é fotossensível. Então a luz bate, a pele sabe. Isso, ela enxerga. Além dela perceber, ela reage. E tem lá um relógio biológico na própria pele que reage de acordo com a luz que incide ali. Sim. Beleza. E aí você tem célula normal de pele, célula cancerígena de pele. Relógio biológico na célula normal reage de um jeito, relógio biológico na célula cancerígena reage de outro. Mas até aí tá certo. Perfeito. Tá muito bom. Melhor do que eu expliquei. Até agora entendemos bem. Agora que eu acho que vem a parte mais complexa, que é entender precisamente como essas células cancerígenas reagem do ponto de vista do relógio biológico em relação a essa luz, que, pelo que eu entendi, elas são mais sensíveis. O relógio biológico é mais sensível. Só que, ao mesmo tempo, ele está menos presente. Uhum. Aí que é a curiosidade. E aí, esse é o meu ponto agora. Tudo bem, ele é mais sensível, esse relógio biológico está menos presente. Daí para a história do tal gene, que é biomarcador da efetividade desse tratamento que você descreveu, é aí que para mim ficou uma espécie de buraco que eu não consegui entender tão bem. Sim, essa questão ainda, ela não é muito bem definida, mas a gente conseguiu achar associações, a gente infelizmente não achamos um mecanismo por trás, isso foi uma limitação. Mas o que a gente viu é que havia uma correlação. Quanto mais desse gene, quanto mais presente esse gene bemol, maior era a carga, que a gente chama de load mutacional. Era maior a quantidade de erros que havia nesse sistema, nesse tumor. E, então, como você tem um load mutacional muito maior, e isso foi associado a um defeito em um tipo de reparo de DNA, você acabou que esses tumores, eles começavam a expressar na superfície proteínas muito anômalas, muito mutadas.
Então, era como se eles seriam muito mais ativados ou reconhecidos pelo sistema imunológico. E aí, foram essas associações que a gente chegou à conclusão, assim, por causa disso, está associado com isso, e por isso que esses pacientes respondem, eles vivem mais. Por quê? O sistema imunológico, ele é mais ativo. Não só mais ativo, mas ele pode ser utilizado como um preditor desse efetividade do tratamento. No fundo, o que acaba acontecendo é que esse câncer é mais câncer, e pelo câncer ser mais câncer. Exatamente, ele acaba sendo mais câncer e mais problemático, consequentemente o sistema imunológico reconhece ele como mais problemático. Perfeito. Né? Mas o câncer, infelizmente, ele é muito esperto, porque ele começa a reduzir as proteínas anômalas na superfície, ele passa como se fosse assim, um cara, ele chama evasão do sistema imunológico. Então, ou às vezes ele detecta, mas ele co-expressa moléculas na superfície que desativa aquela molécula que está reconhecendo. É como se a célula cancerígena quisesse se disfarçar. Exato, ela disfarça, ela manipula o ambiente microtumoral, então ela começa a fazer com que células do sistema imunológico, como por exemplo o macrófago, que está ali para destruí-la, ela consegue secretar citocinas, que são essas substâncias, e faz com que o macrófago secrete substâncias que favorecem o crescimento dela. Isso é um campo fascinante, chamado de biologia microtumoral, né, que é Microtumor Environment, e que está se estudando muito isso. Então, esse ambiente microtumoral, isso favorece o desenvolvimento, a morte, o tratamento. Então, isso é bem... porque, em alguns aspectos, é bem contraintuitivo, Léo. Pelo menos para o meu olhar de leigo, se Sim. um médico, ou um biomédico, ou um pesquisador da área da oncologia diz para mim que uma célula se desenvolve mais radicalmente de maneira equivocada, o meu instinto é pensar, não, esse câncer vai ser mais agressivo. Uhum. Mas ele acaba proporcionando nesse caso específico, ele acaba proporcionando uma defesa mais ativa do corpo. E por outro lado, quando ele consegue se disfarçar, ele acaba sendo, do ponto de vista do prognóstico do paciente, muito pior. Exato, e ele consegue, dependendo em alguns momentos, se passar por ele passa sem ninguém perceber, né? Então, ele consegue fazer essa evasão do sistema imunológico, ele ativa. Então, isso é uma área assim, extremamente fascinante e que tem se estudado muito, essa composição. Hoje se fala muito de composição microtumoral, que é entender como cada tipo, até o futuro vai ser você pegar o tumor do paciente, fazer um sequenciamento, ver quais são os tipos de mutação, isso já acontece, mas não, por exemplo, no Brasil é muito difícil ainda, mas em países mais desenvolvidos, você faz um screening de quais tipos de tumor, de mutações ou subtipos de tumor que você tem, e dali você faz o uso de tratamentos específicos. Tem até hoje, tem que estar fazendo também computador. Então, são algoritmos, machine learning, que a gente precisa disso, porque mesmo numa mente treinada, tem muitas interações e você precisa de um robô para te ajudar nisso. Perfeito, perfeito. E assim, quando você começou a estudar fotossensibilidade da pele, você já tinha alguma dica ou alguma, como é que eu posso dizer, alguma perspectiva que no futuro iria bater nesse lado do câncer e do estudo do ambiente microtumoral, ou foi uma surpresa para vocês? Quando a gente começou, né, o meu projeto, ele já tinha uma premissa de avaliar tumor, mas usando modelos in vitro muito bem estabelecidos. Só que com o desenvolvimento do projeto, isso foi aprofundando. Então, aí também a gente foi conseguindo ter mais acesso a outras técnicas, a colaborações. Então, isso foi adicionando, né, isso que é a beleza da ciência, que o seu projeto nunca vai ser o seu paper final, o seu resultado. Ele sempre muda, você sempre acha algo novo e sempre algo pode melhorar.
a gente tinha uma noção, tinha uma ideia. Na verdade, um dos primeiros, quando comecei o doutorado, só havia um paper na literatura mostrando que no melanoma havia uma perda da expressão dos relógios, chamado de que a gente chama de cronoruptura, chronodisruption. E aí depois, em 2016, a gente publicou o segundo paper, né, meu primeiro paper do doutorado, mas mostrando isso em modelo in vitro. Então, a gente atua com bastante pioneirismo no câncer de pele do tipo melanoma, né? E a gente mostrando que ele está, e a gente mostrou que está desregulado, mostrou que está participando de diversos processos e que pode até ser um possível biomarcador, né? Então, a gente conseguiu trabalhar muito nesse caminho, mas, assim, não era... não foi completamente planejado. Eu não tinha essa maturidade também, esse conhecimento em 2014, quando a gente começou o meu doutorado, né? E quando você foi para o doutorado para essa área, o que te chamou a atenção? Por que você foi fazer justamente isso? A oportunidade que eu tive foi de estudar no laboratório da professora Ana Castrucci, e o laboratório da professora, ela é uma especialista em relógio biológico e pigmentação. E eu lembro nas primeiras discussões de um projeto, e eu sempre gostei de câncer, sempre gostei de trabalhar, de tentar entender essa doença maldita. E nisso acabou que a gente juntou a expertise do laboratório, né, e a minha curiosidade, que na época eu não sabia nada, mas ainda não sei muito, mas não era tanto. E ali foi realmente de estudar o tumor de pele, do tipo melanoma, no contexto do relógio biológico, fotossensibilidade, opsinas. Então, assim, foi muito rico isso, e acabou que segui mais nessa área. Hoje eu estou numa área um pouco diferente bastante diferente de câncer, mas ainda continuo atuando, mas numa outra vertente, embora na mesma vertente central, que é a cronobiologia, o papel do relógio biológico. Certo. Então, quando se fala de relógio biológico e oncologia, a gente não está falando só de melanoma, outros tipos de câncer também têm relação com isso. Todos os cânceres. No melanoma, embora é engraçado, porque o melanoma é um câncer muito bem estudado. Ele é muito bem sequenciado, você tem inúmeros papers. Mas cronorruptura, ou estudo do relógio no melanoma, a gente foi um dos primeiros a mostrar. Enquanto que em outros tumores, como de fígado, de pulmão, já era mais conhecido. Mas no melanoma em particular, pouquíssimos trabalhos ainda, e não sei porquê, mas muita gente não tem tanto interesse. Então, a gente, no meu doutorado, a gente trabalhou muito bem nisso, a gente se tornou até referência no mundo, nesse campo em particular. Certo. E hoje você trabalha especificamente na pesquisa de que tipo de desenvolvimento cancerígeno? Então, hoje eu mudei um pouco de área. Hoje eu estou na Universidade de Lübeck, na Alemanha. Então, isso tem mais ou menos alguns dias que eu comecei efetivamente aqui. Então, fui contratado, surgiu essa oportunidade de ir para a Europa. Então, hoje eu trabalho com relógio biológico, na linha de relógio biológico, mas focado mais em metabolismo, doenças, tendo o fígado como alvo. Então, hoje eu trabalho um pouco mais nessa área, embora não abandonei a área de fotobiologia, a área de um pouco de oncologia, que eu tenho um pé ali, mas na minha carreira me pareceu uma boa oportunidade de ir para uma outra vertente, aprender um pouco mais e daqui a alguns anos propor a minha própria linha e me tornar um pesquisador, né, independente, seguindo a carreira acadêmica. Tá certo, tá certo. Hoje, então, você está mais... seu foco hoje, então, relógio biológico do fígado. Hoje seria relógio biológico do fígado, metabolismo, mas a gente acaba sempre esbarrando nos processos de câncer. Não estou estudando um câncer em particular, estou estudando o relógio biológico do fígado, mas as coisas acabam se conectando, né? E a gente acaba... Eu imagino, e aí você me corrija se eu estiver errado, Léo, eu imagino que acaba sendo fascinante também
porque a interação do fígado com o metabolismo e com o corpo como um todo, É o hub. você vai acabar vendo uma série de patologias aí que não são só o câncer, vai ter muita coisa relacionada. Sim, o relógio biológico ele está envolvido em inúmeras doenças em desenvolvimento. Ele ganhou a área da cronobiologia, teve um grande reconhecimento com o Prêmio Nobel de Medicina, e, salvo engano, foi em 2017, se eu não estou errado, e isso fez com que muitas pessoas olhassem para a cronobiologia e olhassem essa interação do relógio biológico, os diversos relógios entre si, com os demais órgãos, como que isso está associado. E já se sabe que o nosso estilo de vida hoje, ele acaba sendo um grande fator para que haja, digamos, uma bagunça, uma bagunça, assim, uma bagunça no seu relógio biológico, e isso ao longo do tempo, não agudamente, mas cronicamente, tem relatos epidemiológicos, relatos observacionais que mostram que pessoas que trabalham, por exemplo, em trabalho noturno, têm maior propensão a desenvolvimento de câncer, de pele, de mama, de próstata. Então, isso tem muito, e isso está crescendo. E o relógio biológico, ele atua nessa parte, né? O que a gente chama de relógio biológico, a maquinaria do relógio, isso a gente tem muito estudo. Isso está associado com inúmeras doenças, inclusive o câncer, mas não somente o câncer. Quando você fala de estilo de vida, você mencionou alguém que tem um trabalho noturno, mas isso teria a ver também com o aumento de sedentarismo, tipo de alimentação, ou não? Sim. A gente hoje vive num cenário completamente diferente, no qual o nosso relógio biológico foi desenvolvido, foi criado, né? Então, a gente, nos primórdios da humanidade, o ser humano ele tinha que caçar para comer, né? Ele não tinha controle de temperatura, ele não tinha, o máximo que tinha era uma fogueira. A luz era só a luz de dia e não a luz de noite, né? Não havia luz à noite. Então, se você vê as condições que o nosso relógio biológico tinha no início de ser Homo sapiens, são completamente diferentes daquilo que nós temos hoje. Então, hoje nós temos comida 24 horas, com alto conteúdo de gordura, de açúcar, e que é uma delícia, eu gosto, mas isso é uma porcaria. A gente consegue controlar a temperatura de todo o ambiente, a gente... associado a isso, a gente tem toda uma vida que é diferente. A gente tem muita luz à noite. Então, agora são 7h30 aqui, estou com luz acesa, né? E essa luz, na verdade, é uma luz de LED. Então, você está tendo um movimento do mundo inteiro trocando para LED. Super importante, extremamente econômico. Só que, assim, esqueceram da biologia no processo. Por quê? Esse LED, ele tem uma emissão no pico do azul. E esse azul é um azul muito sharp, muito afiado, e esse pico inibe a síntese de melatonina. E melatonina é um hormônio que marca a noite. Noite para humano significa dormir, descanso. E isso está acontecendo de uma forma extremamente, digamos, equivocada, e acaba com que a gente não consegue, o nosso sistema ele acaba se tornando uma grande bagunça. E isso, cronicamente, faz com que o sistema deu, digamos, um erro. E aí você acaba tendo desenvolvimento de doenças e etc. Léo, veja se eu estou fazendo bem para minha saúde agora. Exato. Super importante isso, pessoal. Usem o filtro azul. Desculpa, o filtro no Windows ou no Mac. Existe isso. Eu faço nos meus computadores também. Esse aqui eu preciso fazer, que ainda não está. Mas, basicamente, o que ele está fazendo? Ele está reduzindo o espectro do azul, e esse azul, que quando ele incide nesse metal, ele emite uma cor amarelada. E aí, quando você tem um amarelo com azul, você vai ter algo parecido com branco. Perfeito. Então, isso é super importante. O meu óculos, por exemplo, você está vendo que ele está refletindo. Ele reflete o azul. Tem se vendido muito que isso é bom para os olhos, que descansa os olhos. Ajuda mesmo. Mas é muito bom também para que você fique menos exposto
ao comprimento do azul. E tem muita gente falando sobre isso, sobre a participação da comprimento do azul à noite. Então, o LED ele veio para ficar, mas precisa tomar cuidado, porque ele está danificando, a gente não sabe exatamente o que é isso está acontecendo, qual que é o efeito no longo prazo, não se tem estudos, e isso é deletério, porque isso estudo em vivo, com o animal, você consegue realmente bagunçar o sistema como um todo. Todo. Tá. Léo, para a gente finalizar, você vai ser o juiz da minha compreensão aqui novamente. Tá? Você vai ser o juiz da minha compreensão aqui novamente. Antigamente, quando a gente montava um escritório, e a gente não tinha o LED ainda, o que a gente fazia? E, aliás, isso se faz ainda muito, né? Vou montar o meu escritório, eu tenho a minha equipe aqui, e eu quero, nesse período de trabalho, que é de escritório, que eu não tenho a luz do sol, deixar o meu time bastante ativo, bastante aceso. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a luz branca fluorescente aqui, que é para não ter chance do cara ficar sonolento. Se eu colocar aquela lâmpada de tungstênio amarelinha, você vai ter aquele cara que volta do almoço, ele já está com sono, aquela luz não é a luz ideal para fazer o cara mandar brasa no trabalho. Sim. Nós pegamos isso e, em nome de economia de energia elétrica, colocamos por meio das lâmpadas de LED nas nossas casas. E, na minha ingenuidade, eu estou pensando, isso daqui afeta o meu sono, isso afeta a minha visão. O que a gente está dizendo aqui é que não, que o corpo humano inteiro tem um relógio biológico, e quando a gente é submetido a essa luz branca, fora de hora, branca entre aspas, fora de hora, isso vai me atrapalhar em tudo. Não é só no meu sono, nem só na minha visão. Soma-se a isso a tela do computador, aí você tem uma bagunça geral. Exato, é porque esse comprimento, igual eu te falei, o que tem se estudado muito, a gente tem até feito isso hoje nessa nova linha de pesquisa, a gente está trabalhando num trabalho, numa revisão, mostrando um pouco disso. A forma como o nosso sistema ele foi criado, as condições que ele foi criado é completamente diferente da de hoje. Okay? Então, o que a gente tem hoje é um grande impacto social. Então, qual que é o grande fator que afeta o relógio biológico? Ele é a luz, sim, mas hoje é a interação social. Então, por isso que, por exemplo, tem até alguns autores que falam que a gente está em constante jet lag social. O que é isso? De segunda a sexta eu acordo às 7 horas da manhã, mas de sábado e domingo eu acordo às 9. E aí eu volto 7 horas da manhã. Isso, ao longo do tempo, chama até de jet lag social. Tem uma discussão em cima disso. O fato é que a luz, ela está afetando, sim, por um fator principal. Ela inibe a síntese de melatonina. E então, a síntese de melatonina, em condições, digamos, né, de entropia, né, em condições normais, ela começa ali no finalzinho, umas 10, 9 horas da noite começa, e tem seu pico por volta de meia-noite, 1 da manhã. Mas o que acontece é que quanto mais luz você está tomando, mais tarde esse pico está ficando. Então, isso é problemático, porque a melatonina, ela é para o nosso organismo a grande informação que é noite. E quer dizer que noite para humano é sono, mas interessantemente para camundongo é atividade. Então, à noite para o camundongo, ele está ativo. Então, não quer dizer que a melatonina é o hormônio do sono, não, ele é o hormônio da noite. Então, é importante porque é um mensageiro para os nossos processos fisiológicos que é noite, juntamente com uma gama de outros fatores. E tudo isso faz com que a gente esteja numa harmonia, que a gente chama de uma sincronia. E, infelizmente, hoje, o estilo de vida que a gente está, ele é altamente cronodisruptivo, digamos. E a gente não tem tanta noção, mas até mesmo a gente que estuda, a gente está sujeito a isso. Mas, ao longo do tempo, no longo prazo, a conta vem. A conta vem como? Aumento, ou pelo menos um aumento significativo do desenvolvimento de doenças. E seja essas doenças, várias doenças. Então, isso associado com a luz,
comida muito gordurosa em horas erradas, né? Então, tudo essa parte do relógio, ele controla praticamente todas as suas funções fisiológicas. Eu estou conectando o que você está falando com uma conversa que eu tive com um psiquiatra, o Ismael Sobrinho, aqui, algumas edições atrás, e eu estou pensando aqui na melatonina, no sono, no relógio biológico e como o corpo reage, e ele conversando com a gente a respeito da serotonina, que depende do sono e acaba produzindo as crises de ansiedade e depressão que a gente vê diagnosticadas a rodo hoje também. Sim, eu vi esse comentário, esse vídeo. É uma espécie de ciclo vicioso sem fim se a gente não acertar esse negócio de relógio biológico. Eu estou assustado agora. Não, exato. É muito sério. O relógio biológico, ele me parece, muita gente pode discordar disso, mas ele me parece como algo que permeia quase que tudo. Então, um pesquisador que trabalha com relógio biológico, ele é muito versátil, porque ele consegue aplicar isso em diversos campos, seja na cardiologia, na endocrinologia, né? Então, eu vim de um estudo de oncologia, hoje eu estou mais em metabolismo e endocrinologia, e continuo aplicando os conceitos, mas o modelo é diferente. Só que é curioso, porque não se tem uma movimentação em cima disso. Você tem uma noção que o IARC, que é International Agency for Cancer Research, se não me engano, é um grupo internacional francês, eles se reuniram nesse ano passado e eles continuaram com a mesma afirmação que eles fizeram há 12 anos, acho que foi 2007, dizendo que trabalho noturno, ele é evidência 2A. O que quer dizer isso? Que ele é carcinogênico, né, em modelos in vitro, em vivo, mas em humanos a evidência ela é limitada. Isso é devido às inconsistências, à falta de padronização nos estudos. Porque você não consegue achar um efeito geral, então você não pode falar. Mas, na minha opinião, eu não sou um epidemiologista, eu acho que não precisa ser um epidemiologista para ver o efeito. Sim, tem uma associação. Só que ainda há, devido a grandes fatores, talvez até fatores políticos envolvidos nisso, que sim, o trabalho noturno, que envolve turnos repetitivos, a pessoa que troca o dia pela noite, ao longo do tempo, você pode ter um aumento de incidência. Não quer dizer que isso vai gerar, que isso está associado, mas sim que esse estilo de vida, ele pode sim levar a um aumento de uma incidência de uma determinada doença. E aí a gente está associado com isso, que é o trabalho noturno. Então você tem, por exemplo, também os estilos de vida que a gente tem, que a gente já entrou em detalhe. Até mesmo é interessante que a gente pode entrar numa discussão que é de cronotipos. Então, por exemplo, de que ser humano tem pelo menos 2 ou 3 cronotipos. Aquele que é matutino, que é o meu caso, o vespertino e o noturno. Então, tem gente que trabalha, tem um amigo que trabalha das 10 até 6. E nesse momento eu estou dormindo. Então, já se tem também trabalhos mostrando que pessoas que têm cronotipo noturno, eles têm maior incidência de algumas doenças. Por quê? Ele está trocando o dia pela noite. Então, é super interessante essa conversa, porque assim, a gente não está muito atento no dia a dia sobre essas possíveis interações, né? Então, eu acho que de lição de casa a gente aprende, coloca o filtro azul no seu celular, na sua tela, né? E evita isso, porque isso com certeza é um fator. O filtro do meu celular está programado para ligar automaticamente às 10 da noite. Depois dessa conversa, eu acho que vou mudar para as 8. É 8, 7 horas. 8, 7 horas que ele já muda, né? E é super interessante isso, Victor. É muito legal essa parte da ciência, sabe? Isso é muito dinâmico, isso sempre traz algo de relevância para um público que não está ciente sobre isso, né? Perfeito. Perfeito. Você que está assistindo o vídeo, a partir de agora eu vou usar um pouco mais de iluminação amarela aqui para ajudar você também, tá bom? Então não reclame que eu tô com aparência muito amarela, eu não tô com problema no fígado, o Léo não vai cuidar do meu caso.
É só iluminação. Exato. Muito bom. Léo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu acho que foi uma conversa assim muito enriquecedora para a gente entender melhor como o corpo humano funciona. E eu acho que talvez valha a pena a gente conversar mais posteriormente, com certeza, especificamente sobre algumas estratégias de como a gente controla um pouco melhor o relógio biológico. Eu vou querer saber de você coisas novas que você descobriu sobre o fígado. Com certeza, vai ser um grande prazer. A gente pode conversar sobre isso, também sobre detecção de luz, autobiologia, tudo isso. Dá para ver muita coisa interessante. O assunto é fascinante, Mais uma vez, obrigado, Léo. E você que nos assistiu, eu também agradeço e faço o convite. Esteja conosco toda quinta-feira, porque toda quinta-feira a gente tem conversas como essa, na área da biologia, da medicina, mas também das outras ciências, no Destaque ABC2.